Estamos na segunda parte da aula, que está tratando sobre as trajetórias, né, de sujeitos das camadas populares. Estamos aqui tratando sobre as condições de existência. As condições de existência afetam o destino escolar, a duração da escolaridade, o lugar ocupado no aparelho escolar, ou seja, o tipo de ensino e o tipo de estabelecimento escolar. Quando se fala o tipo de estabelecimento, quer dizer o tipo de escola que a criança frequenta, os resultados escolares obtidos, né? As condições de existência da família vão afetar os destinos escolares, assim, se a criança vai ter sucesso escolar. Isso é em geral. Existem exceções, né, de crianças que viveram em situações de extrema pobreza, que vieram de condições de famílias populares muito precárias e que alcançaram grande sucesso escolar. Nós vimos, inclusive, na sala de aula, alguns exemplos desses. Mas, em geral, as condições de existência precárias das famílias das camadas populares vão afetar o destino das crianças de forma negativa. Haverá muitas interrupções, muitas vezes. Essa criança terá um atraso, muitas vezes, em relação a outras crianças que têm condições de existência melhores. A duração da escolaridade, enfim, vamos dar o exemplo logo mais. Aqui nós temos um exemplo de uma casa, com certeza de uma família de camadas populares. Isso é bem típico do sertão nordestino, casas desse tipo, até mesmo do interior de Minas Gerais, algumas casas desse tipo, em sítios, famílias pobres. Outro tipo de casa de moradia precária, que tem a ver com as condições de existência, são favelas. Crianças que moram em favelas, elas moram numa situação precária, em termos de condições de existência. Aqui nós vemos uma favela localizada em Manaus. As favelas lá muitas das favelas de Manaus são feitas sobre palafitas, que são essas estacas. Não tem ruas, né? Tem apenas um corredor de madeira entre uma casa e outra. E essas casas não têm rede de esgoto, todo o esgoto é jogado no rio. E a situação é muito precária em termos de saúde para as famílias que moram ali. Agora, note a diferença, né? A diferença entre uma família que mora nesse tipo de moradia, que poderíamos enquadrar naquela fração que chamamos de fração A, que são famílias que passam por privações econômicas muito severas, para esse outro tipo de família, que possivelmente tenha uma casa própria, é uma moradia de camadas populares, uma moradia que ainda está em processo de construção e que esse processo de construção demora muito tempo, mas existe uma diferença. Então, dentro das camadas populares, existem frações de classes, frações de camadas populares, ou seja, subgrupos dentro de um mesmo grupo. Inclusive, as condições de existência desses dois grupos são diferentes. Aqui, olha, um outro tipo de moradia. Então, a moradia, o tipo de moradia, é um indicador das condições de existência da família. Se essas condições de existência mostram uma fração de classe mais precária, em termos de condições de existência, em termos de condições econômicas, ou uma fração um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, todas essas frações e essas frações de classe que estamos mostrando, exemplificando, elas pertencem às camadas populares. Veja, uma outra característica que tem a ver com as condições de existência das camadas populares é a dificuldade da vida, a dureza da vida. Muitas vezes os pais de crianças de camadas populares, principalmente aqueles que moram em grandes cidades, eles levantam para ir trabalhar antes mesmo do sol nascer. O pai trabalha, a mãe trabalha, muitas vezes os pais trabalham muitas vezes na construção civil, ou mesmo em serviços gerais, como, por exemplo, jardineiro, porteiro, né? E as mães, em geral, trabalham como faxineiras, auxiliares de serviços gerais, empregadas domésticas.
porque não vamos esquecer que a qualificação escolar dos pais dessas famílias, a qualificação escolar é muito baixa. E eles passam o dia fora trabalhando e as crianças ficam ou na creche, vão para a escola meio período, depois ficam em casa, sendo cuidadas pelos irmãozinhos mais velhos. Essas famílias de camadas populares, elas não têm condições de pagar uma babá para cuidar dos filhos. Aí existe toda uma ajuda familiar, muitas vezes, de que uma avó, uma tia, cuida dos filhos, né, da família. Isso acontece. Bem, vamos continuar. Então, aqui, olha, as pessoas saem para o trabalho muito cedo, em ônibus super lotados, voltam para casa tarde da noite. Quando chegam em casa tarde da noite, as mulheres, né, que normalmente levam uma dupla jornada de trabalho, elas chegam em casa e não tem tempo para cuidar das tarefas escolares dos filhos, para cuidar das coisas de escola dos filhos. Elas vão fazer comida para o dia seguinte, preparar a marmita, lavar a roupa, cuidar dos filhos, né? Ainda vivemos numa sociedade muito machista e, especialmente nas famílias de camadas populares, são poucos os maridos que chegam em casa junto com a esposa e vão ajudar no serviço doméstico. Então, existe uma sobrecarga de trabalho muito grande para a mulher. Muito bem. Então, vamos elencar aqui alguns itens que fazem parte das condições de existência dessas famílias das camadas populares. Luta pela sobrevivência diária, essa luta é muito árdua, é muito cansativa. Escassez de recursos financeiros, né? O salário que essas pessoas ganham é muito baixo, não é suficiente para suprir todas as necessidades da família. Investimentos em bens materiais são vistos como úteis, práticos ou funcionais, ou seja, o pouco dinheiro que a família tem, ela só consegue investir em bens materiais vistos como emergenciais. A família muitas vezes não tem dinheiro para comprar um sofá novo, o dinheiro é para comprar remédio, o dinheiro é para comprar um tênis para um filho, quando o tênis desse filho estragou. E assim, não dá para comprar tênis para todos os filhos de uma vez. Um mês compra para um filho, outro mês compra para o outro. E assim vai. Olha, é a escolha do necessário. No momento, o que é urgente? Aí vai e se investe aquele pouco dinheiro naquilo que é urgente. Outro item, o retorno do investimento escolar se dá a longo prazo. Existe um alto risco de fracasso. Então, os pais dessas famílias, eles, em geral, eles não percebem muito que a escola pode ser um instrumento de mudança, né, social para a família. O retorno do investimento escolar, ele se dá a muito longo prazo. E essas famílias, elas têm uma emergência que o filho logo entre para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. Então, por exemplo, o filho fez 16 anos, já começa a arrumar um emprego para o filho, para que ele tenha uma renda que possa colaborar com a família. Esse filho já vai passar a estudar à noite, assim que for possível, para poder trabalhar durante o dia, né? Então, o retorno do investimento escolar se daria a muito longo prazo para essa família. Vou explicar melhor. Essa família investir na escolarização do filho e permitir, por exemplo, que o filho não trabalhe durante o dia, que o filho estude durante o dia e não estude à noite. Isso implicaria em atrasar um maior investimento financeiro na família, porque esse filho ir para o mundo do trabalho seria mais um salário para complementar a renda. E o contrário, esse filho não ir para o mundo do trabalho, né, implicaria em maior dificuldade financeira para a família. E outra coisa é o alto risco desse fracasso, do filho não conseguir chegar a altos patamares de escolarização. E o retorno financeiro dessa escolarização desse filho das camadas populares demoraria muito, e essa família tem urgência de que esse filho vá para o mundo do trabalho para ajudar. Vou interromper aqui, para o vídeo não ficar muito grande, continuamos na próxima parte.